Chegamos então na penúltima lição deste trimestre, lição de número 12, aqui da classe dos jovens, onde nós vamos abordar sobre a realidade bíblica do Evangelho na cultura. Estamos finalizando o segundo trimestre da CPAD em 2024, onde nós estamos trabalhando ainda com vocês o texto escrito pelo pastor Alexandre Coelho sobre o padrão bíblico para a vida cristã. Na aula de hoje, lição 12, essa lição que vai cair no dia 23 de junho, nós vamos abordar sobre a realidade bíblica do Evangelho na cultura. E é interessante que você pode também estudar sobre isso e apresentar esse argumento junto aos teus alunos. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você pode também se inscrever aqui nesse canal e se tornar um dos nossos alunos enviando essa lição para mais alguém também conhecer a respeito do assunto desta ministração. Não se esqueça, você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas. Inicie apresentando o texto principal que se localiza em 1 Crônicas, capítulo 12, versículos 32. Também você pode estar apresentando o resumo da lição na tua leitura bíblica e também apresentando a leitura bíblica em classe que se localiza aí agora em Atos, capítulo 19, versículos 11 a 20. Você pode estar lendo esse texto também em sala de aula, compartilhando essa lição junto com os teus alunos. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você e postando as lições sempre às 18 horas. Toda terça-feira é o encontro marcado da classe dos jovens, onde nós postamos essa ministração para crescermos juntos em Jesus. Então, toda terça a gente está por aqui te aguardando em Cristo para crescermos e exaltarmos o Senhor. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ser ministrada ao teu coração. O Evangelho sempre vai trazer um impacto positivo sobre as culturas onde ele é difundido. É claro que nos dias de hoje existe exatamente uma cultura contra o Evangelho. Existem posições que são contrárias à pregação da mensagem de Cristo em determinadas culturas. Mas nós entendemos muito bem que o Evangelho traz um impacto positivo sobre a cultura, sobre um povo, trazendo então benefícios a partir da sua educação. É claro que o Evangelho também apresenta a verdadeira salvação em Jesus. O Evangelho aponta para a eternidade. O Evangelho restaura a dignidade das mulheres, restaura a dignidade das crianças, traz uma dignidade e moral cristã para as pessoas, além do que apresenta essa qualidade de vida de forma extraordinária para a mudança de uma sociedade. Esse evangelho traz um impacto para a cultura. Muitas pessoas foram impactadas pelo evangelho, como eu e você, e hoje experimentam então uma nova vida, difundindo então essa palavra. Nós podemos destacar a realidade da profundidade do evangelho na cultura. De que maneira? Pega o caderno, uma caneta para anotar, onde você pode utilizar também esses argumentos em sala de aula. Primeiro, você vai perceber que o Evangelho traz um fundamento de forma muito clara de uma cultura cristã. O Evangelho tem o seu fundamento em uma mudança de comportamento, em uma mudança de atitude, em uma mudança de pensamento. Isso aqui é o impacto que o Evangelho já traz sobre a cultura. O Evangelho também, em segundo lugar, vai trazer uma transformação pessoal. A pessoa que é tocada pelo Evangelho, independente da sua vida anterior, ela é transformada pela mensagem de Cristo, ela é mudada. O Evangelho verdadeiro muda pessoas, transforma essas vidas de forma extraordinária também. O Evangelho também vai trazer um impacto social e é importante nós observarmos isso, que o Evangelho genuíno de Cristo promove mudanças sociais positivas, tanto na justiça, no serviço, ajudando também as pessoas necessitadas. O verdadeiro evangelho também traz um impacto na cultura a partir da própria expressão artística. Você sabia que o evangelho também promove um impacto na arte, trazendo então essa realidade da cultura cristã a partir da mensagem do amor de Cristo? O Evangelho também traz uma orientação a respeito da ética e moralidade. Olha como o Evangelho traz um impacto sobre a cultura, demonstrando exatamente essa orientação social do comportamento humano. O Evangelho também vai trazer, além do impacto na cultura, esse testemunho da missão.
todo o Evangelho traz de uma forma muito clara, apontando esse testemunho da missão a partir da visão de Cristo. O Evangelho também traz uma perspectiva do cuidado com a criação, o cuidado com o planeta, e o Evangelho também vai trazer essa perspectiva cultural, dessa transformação cultural, apresentando exatamente a visão de combater a injustiça, a opressão, o preconceito e trazer a dignidade humana e, ao mesmo tempo, trazer a mensagem do reino. O Evangelho também promove a cultura do reino. Ou seja, nós estamos inseridos em uma cultura do reino e entendemos que o reino de Deus é implantado na terra a partir da visão de Cristo e esse reino que nós propagamos. Então, na aula de hoje, nós vamos compreender como o Evangelho traz um grande impacto sobre a cultura. E você que está chegando por aqui, se pode, deixa teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade. Gente, muito obrigado, você que toda semana está por aqui com a gente, assistindo as aulas, comentando, que Deus abençoe você, deixando o teu like também. E se você é professor da classe dos jovens, de repente quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, eu tenho tudo isso preparado para você. Ao invés de você ficar anotando, já vai tudo organizado. Você vai encontrar o esboço da minha aula, você vai encontrar também no Facilita EBD o próprio PowerPoint, onde você pode utilizar esse material para dinamizar as tuas aulas na escola bíblica da tua igreja. É uma assinatura trimestral, tá no link da descrição, fica à vontade para poder analisar, que Deus abençoe você. E o primeiro ponto da aula de hoje vai tratar sobre a importância do Evangelho na cultura. Vamos entender essa perspectiva junto com você a partir da ótica do pastor Alexandre Coelho. Em primeiro lugar, como primeiro ponto da lição, você precisa observar exatamente que nós estamos inseridos em uma cultura junto com os teus alunos. É claro que a cultura também pode ser influenciada pela própria pregação do Evangelho. O reino de Deus, ele é acultural. Isso quer dizer que ele pode ser estabelecido em todas as culturas. E pela Bíblia, nós entendemos que o nosso Deus, ele ama as culturas. E no seu trono, nós vamos perceber isso de forma muito clara quando nós nos encontrarmos com ele na eternidade, diante do seu trono, melhor dizendo, estarão ali todos os povos, de todas as línguas, de todas as culturas, adorando a Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você, que se localiza agora em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, onde diz que a palavra deve ser ensinada em tempo e fora de tempo. E o primeiro subtópico vai abordar o que é cultura, para a gente trabalhar isso junto com os nossos alunos. Quando paramos para entender, então, a lição, o próprio pastor Alexandre Coelho, ele define a cultura da seguinte maneira. Olhando para a lição, ele vai descrever que a cultura é um conceito que vai incluir arte, conhecimento científico, língua, as tradições de um grupo social. Então, você vai perceber que isso está muito claro, também presente no nosso tempo. Cada comunidade tem, então, a sua própria cultura. Você vai perceber que a comunidade indígena tem uma cultura. A nossa comunidade, por exemplo, aqui, até mesmo dentro do Brasil, vamos trabalhar isso. Aqui na Bahia, nós temos uma cultura que é diferente dos nossos irmãos do estado do Rio Grande do Sul, que é diferente também dos nossos irmãos lá de São Paulo, que é diferente dos nossos irmãos lá de Minas Gerais. Então, você vai perceber que tudo isso demonstra, então, um conceito cultural. É claro que existem as culturas inseridas também em outros povos, em outras nações. A nossa cultura é diferente. A cultura brasileira, ela vai ser diferente da própria cultura árabe. Ela vai ser diferente da cultura dos irmãos que são dos povos africanos. A gente vai perceber isso também. Esses elementos culturais, eles são então transmitidos de geração a geração. E além do que nós entendemos que a cultura ela pode também evoluir na questão da língua, do conhecimento, da arte, em uma expressão cultural. Quando nós observamos a cultura do evangelho, ou seja, a mensagem do evangelho, a propagação do reino, entendemos então que temos uma cultura cristã, temos então uma visão do reino. E entendemos que essa cultura do evangelho tem características essenciais. Essa cultura do evangelho, ou a mensagem do evangelho, pode influenciar as outras culturas sem que essas culturas percam, então, as suas características de arte,
de língua, de respeito com o próximo, de consideração com o outro. Mas o evangelho está acima de todas as culturas, porque o evangelho aponta para a salvação. É claro que o evangelho agora nos molda em Cristo. Então, essa nossa nova cosmovisão, ao invés de praticar cultos pagãos, ao invés de praticar situações que não exaltam a Deus, a realidade do pecado ela passa a ser visível e rejeitada por aqueles e aquelas que estão inseridos nessa cultura. Espero que você esteja pegando isso aí comigo, tá bom? E é interessante você observar alguns requisitos da cultura do evangelho, ou algumas características que a cultura do evangelho que a gente propaga, ela professa. Anota aí. A primeira delas é o amor e a graça. O evangelho que nós pregamos fala sobre o amor e a graça incondicional da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a partir da própria visão desse Deus trino. Você tem então João capítulo 3, versículo 16, para confirmar isso junto com você. Segundo, você vai perceber que a cultura do evangelho vai falar sobre a verdade e a integridade. O evangelho que nós pregamos, ensinamos e professamos se fundamenta em Jesus, a verdade plena de Deus. João 17, 17. Você pode ler também esse versículo. O evangelho que nós pregamos, que é cultural, e acultural nesse sentido, ele trabalha também esse serviço de justiça e misericórdia. O evangelho promove a justiça e misericórdia diante das próprias culturas que nós estamos inseridos. O evangelho também fala sobre comunhão de comunidade, ou seja, esse evangelho fala de comunhão e comunidade. Esse Deus se revela na sua igreja e, ao mesmo tempo, ele ama cada comunidade. E essas comunidades em si, independente da sua questão étnica, você vai perceber que essas comunidades também louvam a Deus a partir da cultura do evangelho. O evangelho também influencia na questão do serviço e da humanidade e, ao mesmo tempo, ele influencia no serviço e na humildade. Ele transforma as pessoas, então, nessa perspectiva aqui. O evangelho tem esse testemunho da missão, essa missão onde nós estamos inseridos, e, ao mesmo tempo, o evangelho vai trazer essa perspectiva de adoração e gratidão. Então, independente da cultura onde você está inserido, a partir da ótica do evangelho, você precisa agradecer e ser grato. Olha como a Bíblia fala sobre essa perspectiva do evangelho, que é acultural, que influencia a cultura, que traz uma visão, então, para outros povos a respeito do reino de Deus. Toda essa visão do impacto do evangelho aponta para o milênio, o governo de Deus sobre esse mundo, o governo de Deus sobre essa terra. A Bíblia fala que a igreja será arrebatada em um abrir e fechar de olhos. Nós estaremos com o Senhor durante 7 anos de celebração. Após a tribulação, o Senhor retornará com a igreja. Isso é muito claro. E além de retornar com a igreja, a Bíblia faz questão de dizer que ele aprisionará Satanás, derrotará o anticristo e o falso profeta, e durante 1000 anos o Senhor estabelecerá o seu governo, o seu reino aqui nessa terra. Após esses 1000 anos, a terra então experimentará de forma muito clara e óbvia, mais uma vez, a misericórdia de Deus, mas Satanás será livre. E é interessante que a Bíblia diz que ele corromperá aqueles que permanecerão vivos e, infelizmente, a terra será destruída. E a Bíblia diz de forma muito clara que aqueles que permaneceram em Cristo, aceitaram o reino de Deus, estarão então com Cristo para toda a eternidade em um novo céu e uma nova terra. Isso é Bíblia, gente. E olha como as culturas estão presentes aqui. Você vai perceber que a cultura do reino, ela é presente de acordo com a palavra e está presente também hoje, porque nós estaremos na eternidade com Cristo. Todas as culturas, todos os povos que se renderam a Cristo como Salvador experimentarão então essa cultura do reino. Caminhando, o segundo subtópico vai trabalhar sobre essa perspectiva cultural agora, no primeiro ponto do Antigo Testamento. Como é que é a visão da cultura do Antigo Testamento para você entender comigo essa visão do reino de Deus? Neste segundo subtópico ainda, abordando a proposta do próprio pastor Alexandre Coelho, para você entender a cultura do Antigo Testamento, você precisa observar algumas questões. E eu apresento isso de forma muito básica para você também utilizar isso de forma prática na tua ministração.
pega o caderno e a caneta para poder anotar. Você observa que a cultura do Antigo Testamento, ela é uma cultura totalmente rural, agrícola, que enfatiza exatamente esse cuidado com as coisas da terra. Isso vai estar presente também em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Você percebe isso de forma muito clara, já desde os primórdios. No Antigo Testamento há uma importância muito clara também, isso é cultural, para a família. E a Bíblia faz questão de destacar diversas passagens no Antigo Testamento sobre o valor familiar. Uma das que eu quero destacar para você está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Vale a pena você ler também esse versículo em sala de aula. Também sobre esse tema do trabalho no Antigo Testamento, como é que era dado o trabalho, uma questão cultural no Antigo Testamento. Você vai perceber que no Antigo Testamento há diversas referências sobre esse trabalho e a remuneração desses trabalhadores que trabalhavam no campo e também a ajuda aos necessitados. Deuteronômio 24, versículos 14 e 15. Há também um papel muito claro no Antigo Testamento sobre essa questão dos pais na escolha dos cônjuges. Isso vai estar presente lá no Antigo Testamento, isso é cultural, eram os pais que realizavam essa escolha dos arranjos para os casamentos. Isso está em Gênesis 24, versículos 1 e 4, onde Abraão escolhe a esposa para Isaac. Você vai perceber isso também dentro do texto. Há uma transmissão oral da fé, então, enfatizada em diversas passagens no Antigo Testamento, onde a fé era passada de pai para filho, contada de forma histórica também e de forma fiel. Um texto que você pode citar, Salmo 78, versículos 5 ao 7. Há diversas relações comerciais entre as nações também no Antigo Testamento presente, são relações comerciais, isso aqui faz parte de questões culturais. Olha o texto de 1 Reis, capítulo 10, versículo 15. E há uma necessidade também muito clara da defesa militar, presente também no texto de Salmos 144, versículo 1, 2 Crônicas 32, versículo 5, onde você vai perceber que o povo se fortalecia no Senhor e ao mesmo tempo tinha essa visão de fortalezas construídas. Então, isso aqui é cultural no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você vai perceber essa construção aqui. Outra janela que se abre para entender o Antigo Testamento em uma questão cultural é a janela de compreender isso de forma também muito clara. Vamos lá. Você pode observar essa questão cultural nas próprias tradições familiares. No Antigo Testamento, a tradição familiar ela é muito forte, passado de pai para filho, questão profissional, questão religiosa também. Práticas religiosas eram passadas de forma familiares aqui na cultura do Antigo Testamento. Observe, as pessoas poderiam se casar ao mesmo tempo por questões de guerras, por questões de serem obrigadas a fazerem isso, com povos de outras nações, como aconteceu com os samaritanos. Mas acontecia o seguinte: o pai, se fosse judeu, ele permanecia judeu, com a sua fé judaica. Mas se a mãe fosse de outra cultura, ela seguiria a cultura e a sua religiosidade naquele tempo. Então, há uma tradição religiosa aqui sendo passada de pai para filho e isso não se mistura, isso aqui também é cultural. Há também diversas leis e regulamentos dentro do Antigo Testamento. Por exemplo, você pode citar o texto de Êxodo 19 ao 24, onde você percebe as leis e os regulamentos sendo apresentados para Israel. Há uma economia voltada aqui para a agricultura no Antigo Testamento. Há uma cultura material aqui de artefatos, de ferramentas, de roupas, como as pessoas se vestiam na questão cultural. Há diversas outras questões de literatura e poesia, por exemplo, os salmos que nós temos. Em diversas canções ali você vê uma questão cultural, uma maneira de louvar a Deus. Então, essa é a cultura do Antigo Testamento. Pega tudo isso que eu passei para você e ministra para os teus alunos de forma excelente para a glória de Deus. Caminhando, vamos então para o terceiro subtópico, que vai abordar agora sobre a questão cultural no Novo Testamento. Como nós acabamos de observar a questão cultural no Antigo Testamento, no Novo Testamento também há indícios de uma questão cultural. O próprio pastor Alexandre Coelho ele vai abordar uma cultura predominante no próprio
na própria organização para facilitar a pregação do evangelho, influenciada pelos romanos, por exemplo, na construção de estradas, na administração político-militar. Isso vai estar presente lá em Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 2. Isso aqui é uma influência no Novo Testamento em uma questão cultural. Os romanos buscavam também a estabilidade da Pax Romana. Isso aqui é uma questão cultural presente no Novo Testamento, dessa ordem e segurança em todo o império. Lucas 2:1 vai falar sobre isso. Os gregos também, em seu período histórico, no período interbíblico, influenciaram com a questão filosófica, cultural e linguística, trazendo então uma língua predominante, que é o grego koiné, nessa questão cultural também, que produziu a redação aí do próprio Novo Testamento. Nós temos aí João capítulo 19, versículos 19 ao 20 também. Há uma herança cultural na língua grega e essa influência duradoura também da própria propagação do evangelho, e essa visão aqui é uma influência do Novo Testamento. Para facilitar, você pode trabalhar isso da seguinte maneira: você vai perceber agora o cenário político-social do Novo Testamento, que foi influenciado pelos gregos e os romanos. Então você pode trabalhar isso junto com os teus alunos. Existe no Novo Testamento outra prática religiosa. De que maneira? A prática religiosa judaica é diferente da cultura do Antigo Testamento. Você encontra agora diversos partidos políticos religiosos. Saduceus, fariseus, festas religiosas agora têm um outro significado, tem um outro sentido também. Você percebe agora uma cultura greco-romana influenciando muito forte o Novo Testamento. As tradições e costumes sociais do Novo Testamento agora têm uma visão maior sobre os outros povos, enquanto o Antigo Testamento tem uma visão mais agrícola, mais rural. O Novo Testamento tem uma visão agora de cidades, tá? Do povo inserido nas cidades. As relações interculturais também estão presentes, as questões literais e artísticas também podem ser visíveis no Novo Testamento em diversos aspectos aqui. E você vai perceber isso de forma muito clara, a influência que isso trouxe para facilitar a pregação do Evangelho. Então, o Novo Testamento vai trazer também todas essas questões e aspectos culturais. Um texto que eu posso indicar para você é o texto do William Coleman, onde fala sobre a cultura do Novo Testamento, usos e costumes do Novo Testamento. Vale muito a pena dar uma observada. Ele é da editora Betânia. Hoje ele deve estar sendo republicado pela editora Carisma. Vale muito a pena você observar esse material também. Em segundo lugar, vamos então para o nosso segundo ponto, que vai tratar sobre o Evangelho agora e a perspectiva da ciência, o Evangelho e a ciência. Será que o Evangelho influencia também a ciência ou influenciou a ciência? No segundo ponto da lição, a proposta do pastor Alexandre Coelho é observar esse evangelho e a sua influência sobre a ciência também. E há um texto que eu quero compartilhar com você, que pode ser lido junto com os teus alunos, que se localiza em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 9, onde os pais ensinavam os filhos. Essa aqui é a questão cultural do Antigo Testamento. Vamos então para o primeiro subtópico, onde trata agora sobre a ciência nos tempos antigos. Como é que a ciência era vista nos tempos bíblicos? Para você entender isso junto com a gente. O pastor Alexandre Coelho também traz uma abordagem sobre a visão da ciência nos tempos antigos, nos tempos bíblicos. Vamos observar isso. Os homens do passado, eles não eram tão ignorantes como muitas pessoas pensam, mas você vai perceber que a partir da própria visão bíblica, você vai ver construções extraordinárias sendo apresentadas dentro do texto. Observe o texto também de Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Eles construíram e tiveram também a habilidade de utilizar a própria matemática e usar também a escrita em diversos contextos. Provérbios 22, 29 vai falar sobre isso. Existia conhecimentos de engenharia, de medicina, de educação, presente também naqueles povos. Dentro do texto sagrado, observe isso em Eclesiastes capítulo 1, versículo 10. Em tempos históricos, a exemplo do próprio período de Salomão, você vai perceber aqui diversos conhecimentos sobre o seu próprio tempo. 1 Reis, capítulo 6, versículo 38. Então você vai ver dentro da Bíblia Sagrada diversos conceitos históricos onde demonstra que a ciência já estava presente naquele tempo para facilitar a vida das pessoas também. Nós temos no Antigo Testamento a construção das pirâmides também sendo citadas, com a influência também
todo esse conceito científico que nós estamos abordando com você. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos perceber que a ciência e a Bíblia também podem caminhar juntos. De que maneira? Você vai perceber a origem e criação do universo. A Bíblia fala sobre essa origem e criação do universo, a ordem do universo. Isso também pode ser visto como um argumento científico. Você vai ver Gênesis 1:1, Gênesis 1:27 ao 28, onde fala sobre a criação de todas as coisas, a concepção do mundo. A Bíblia fala sobre a concepção do mundo em uma época não escrita. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 30. A Bíblia fala também de metáforas e também de ilustrações sobre essa visão da própria ciência. Você vai perceber isso sendo registrado dentro do texto sagrado, Mateus capítulo 13, versículos 3 ao 9, você vai ver milagres também sendo demonstrado como algo inexplicável pela própria ciência, mas na realidade também traz uma cura para a vida das pessoas. João capítulo 11, versículos 43 ao 44, referências científicas implícitas dentro da Bíblia. Você vai perceber isso em Provérbios capítulo 8, versículos 27 ao 29. A ética e a responsabilidade também é vista aqui como um conceito científico em Gênesis 2:15. Então você vai ver isso dentro da Bíblia, como isso também pode ser apresentado para os nossos alunos. Agora nós vamos para o segundo subtópico, onde você vai abordar sobre a ciência também nos nossos dias. Na própria lição, o pastor Alexandre Coelho também aborda que a ciência também pode ser vista nos nossos dias a partir de contextos históricos, pela influência do iluminismo, método científico também, pela questão da própria questão da busca da existência de Deus, também pode ser visto em um contexto científico, as universidades que também foram fundadas por cristãos, a exemplo de Harvard. Você vai perceber uma influência cristã na própria educação, isso traz uma contribuição. Você sabia que, historicamente falando, as escolas surgiram nas próprias igrejas, em questões de universidades, os próprios prontos-socorros, conhecidos como casas de misericórdia, surgiram também nas igrejas. Quem vai falar sobre isso é um texto extraordinário sobre o seguinte argumento: e se Jesus não tivesse nascido? Vale a pena você observar esse material, ele é da editora Vida também. Quando nós observamos para esse contexto científico em si, paramos para entender, nós compreendemos exatamente essa contribuição de uma metodologia diferente, de um sentido então para a contribuição. Nós vamos entender, compreendendo aí os conflitos na própria interpretação religiosa sobre a fé, interpretação científica também, a autoridade também cooperativa sendo demonstrada, essa visão do sobrenatural versus o natural também é visível, e as experiências pessoais. Você percebe que a própria fé traz uma perspectiva de uma espiritualidade, de uma experiência pessoal, que mesmo diante da ciência, nós compreendemos então essa realidade do sobrenatural. Caminhando, espero estar ajudando você. Nós vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre a Bíblia e a ciência como proposta do pastor Alexandre Coelho. No terceiro subtópico do segundo ponto, o pastor Alexandre Coelho também destaca um argumento bem interessante de como nós podemos conciliar a ciência com a Bíblia com a ciência. Existem diversos autores que tentam fazer isso. A exemplo do Louis Berkhoff, ele tem uma teologia sistemática publicada pela editora Cultura Cristã, que procura também trazer essa abordagem de unir a visão científica com a visão também da própria fé. Nós temos então um grande pesquisador que partiu para o Senhor em memória, Adalto Lourenço, que traz um trabalho extraordinário de trabalhar aí essa perspectiva da ciência com a própria fé cristã, com a narrativa de Gênesis capítulo 1 e 2, sobre a criação, extraordinários materiais dele. Vale a pena você também pesquisar sobre isso. Nós podemos ver que conciliar a fé com conciliar as escrituras com a ciência não é algo tão fácil. Você vai perceber que para algumas pessoas isso parece loucura, e a narrativa bíblica que vai confirmar isso está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus, ela não busca validação científica, mas na realidade ela é palavra de Deus, ela é divina. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5 vai dar fundamento para isso.
Nós entendemos também que, embora a ciência ela tenha os seus méritos a partir da pesquisa, nós entendemos que a iluminação bíblica ela é reconhecida pela fé. Provérbios 3:5. A palavra de Deus ela permanece. Isaías capítulo 40, versículo 8 vai confirmar isso. Essa palavra de Deus ela traz essa perspectiva. Mas a Bíblia também traz diversos indícios aí sobre a organização científica. Exemplo, a origem do universo. A Bíblia fala sobre a origem do universo. E essa origem do universo é organizada, é ordenada. A Bíblia também fala sobre a ordem da criação. A Bíblia vai falar sobre a própria conservação da natureza. A Bíblia vai falar sobre as leis naturais. A Bíblia vai falar sobre a cura e a saúde. Olha como a Bíblia fala sobre essas questões científicas também. Esses argumentos também fundamentam a nossa fé e nos ajudam a crescer em Jesus e que você em Cristo também possa levar isso adiante. Avançando o quarto subtópico do segundo ponto, vai falar agora sobre a arte e a Bíblia. Como é que a gente pode aprender a partir desse conceito? O pastor Alexandre Coelho também aborda nesse quarto subtópico, especialmente a arte e a Bíblia, ou a Bíblia e a arte. De que maneira a gente pode entender então esse conceito observando a própria lição? A arte é uma das manifestações culturais, como a gente está observando junto com você, e a Bíblia fala sobre isso. Salmos 33:3, cantai ao Senhor, louvar ao Senhor também é uma forma artística. Israel tinha muitas poesias, incluindo os Salmos. Salmo 71:22 vai confirmar isso. Os hebreus aceitavam também essas visões culturais, mas eles também entendiam que essas construções, a exemplo de ídolos, a exemplo de estátuas, eram vistos como ídolos e isso era rejeitado. Êxodo capítulo 20, versículo 4 vai confirmar isso. Deus proibiu os hebreus de representar ele em qualquer imagem. Êxodo 25 vai confirmar isso. O Templo de Salomão também é visto como uma expressão artística, 1 Crônicas 28:19. E também você vai perceber que qualquer forma de arte que tentava ilustrar a pessoa de Deus ou uma visão religiosa, isso também é visto como idolatria e é rejeitado pelos próprios judeus. Então, no Antigo Testamento você vai ver isso também. A arte do tabernáculo ela é vista aqui como algo extraordinário, Êxodo capítulo 25 ao 30. A própria questão da música e adoração também é uma expressão artística. Isso é muito interessante você observar isso. Salmos 33, do 1 ao 3. A criatividade na habilidade das expressões artísticas, Êxodo 31, do 1 ao 11. Especialmente existem advertências sobre a idolatria, capítulo 20, versículos 4 ao 5, em expressões artísticas, e existe também a beleza e a santidade da própria arte, que expressa aí essa revelação do próprio Deus, em Salmos 96, versículo 9. Olha como a Bíblia fala sobre esses argumentos que estamos abordando com você. Caminhando para a gente finalizar a aula, vamos então para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos abordar sobre a cultura que é transformada aí pelo próprio Evangelho. Como esse Evangelho transforma a cultura. Chegamos então no terceiro ponto da lição. Nesse terceiro ponto é muito interessante você apresentar uma leitura bíblica que está agora em 1 Reis, capítulo 6, versículo 38, que fala que o templo foi erguido para a adoração e o ensino da palavra. E o primeiro subtópico vai demonstrar um evangelho transformador. Como esse evangelho transforma pessoas, transforma vidas e transforma também a cultura. O pastor Alexandre Coelho demonstra que o evangelho é transformador a partir de alguns princípios. Primeiro, o impacto evidente. O evangelho traz um impacto sobre as pessoas, sobre a cultura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Há uma mudança pessoal. Aquela pessoa que é impactada pelo evangelho, independente da cultura, tem uma mudança pessoal. João 3:3 fala sobre o novo nascimento. Há exemplos notáveis na Bíblia de pessoas que foram influenciadas pelo evangelho. Nós temos aqui o Nicodemos, Paulo. E uma passagem que você pode citar está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 também. O evangelho ele traz um impacto significativo sobre as pessoas pela transformação de valores. Então, anote isso aí. O evangelho traz um impacto significativo pela transformação de valores.
há também o fortalecimento dos relacionamentos a partir da visão do Evangelho. Há também essa promoção da justiça social, esse cuidado com os vulneráveis. O Evangelho ele vai trazer essa perspectiva. Há uma renovação cultural e há uma ética no trabalho e nos negócios. Olha como a Bíblia traz aqui uma grande revelação sobre a perspectiva da visão do Evangelho. O Evangelho que transforma, o Evangelho que influencia, o Evangelho que traz outra visão cultural, o Evangelho que traz impacto sobre você, o Evangelho que muda a tua vida e a tua família também. E esse Evangelho pode ser propagado por você em uma visão cultural. Caminhando, o segundo subtópico do terceiro ponto também traz outra perspectiva, o impacto do Evangelho agora na família. No segundo subtópico, percebemos então, de acordo com o pastor Alexandre Coelho, o impacto do evangelho na própria família. Esse impacto traz então responsabilidades. Observe, você tem então esse impacto como evidência da própria proteção de Deus sobre a família. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Você vai ter também a responsabilidade dos pais para com os filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. O Evangelho também vai promover uma consciência de amor entre os cônjuges. Observe isso em Efésios 5, versículo 25. O próprio Evangelho traz o impacto também de serem, em uma explicação bem lógica, dos pais criarem os filhos no temor do Senhor, Provérbios 22, 6. E você vai perceber a necessidade dessa visão de apresentar que o Evangelho vai promover agora em você essa honra dos filhos para com os pais, Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2. Então você vai perceber que o Evangelho traz um impacto muito forte sobre a visão familiar. De que maneira? Em uma unidade familiar, vai apresentar o papel dos pais, vai apresentar uma educação espiritual e moral. A resolução dos conflitos também está presente a partir da ótica da visão do Evangelho. O modelo de relacionamento, uma estabilidade familiar e, ao mesmo tempo, um impacto multigeracional. Olha como o Evangelho traz uma influência muito forte em uma questão cultural que nós estamos abordando com você. Pega tudo isso, utilize em sala de aula, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja. Em terceiro e último lugar, o terceiro subtópico vai apresentar sobre o impacto do Evangelho agora na própria sociedade. Qual o impacto que o Evangelho, então, produz na própria sociedade? O pastor Alexandre Coelho destaca que o Evangelho traz um benefício para a sociedade. A partir do momento daquelas pessoas que aceitaram a Jesus se tornam, então, pessoas de bens. Isso está em Romanos, capítulo 1, versículo 16. O Evangelho também demonstra essa transformação pessoal das pessoas e, ao mesmo tempo, traz uma contribuição para a própria sociedade. Romanos 12, 2. O Evangelho também traz uma perspectiva de amor na sua própria pregação, ajudando as pessoas a se reconhecerem e, ao mesmo tempo, ajudarem o próximo. O Evangelho traz um impacto da seguinte maneira, anota aí, transformação de valores aqui. Valores a partir da cultura do Evangelho. Uma promoção da justiça social, um fortalecimento também dos relacionamentos, um cuidado com os vulneráveis, uma renovação espiritual, uma ética na integridade e, ao mesmo tempo, uma contribuição para o bem comum. Olha como o Evangelho produz vida. Olha como o Evangelho traz aí uma nova garantia de entendimento sobre a vida das pessoas, crescendo e avançando em Jesus. Eu espero muito que essa palavra possa ter falado com você, que Deus em Cristo te use na pregação do Evangelho junto com os teus alunos na EBD da sua igreja. E concluindo a própria lição, o pastor Alexandre Coelho traz então uma perspectiva bem interessante na conclusão, demonstrando que o Evangelho produz mudança significativa na vida das pessoas, na própria cultura relacional, na família, na própria sociedade, e essa renovação da mente é a nossa pregação, então, que nós levamos adiante para a glória de Cristo. Que Deus use você na IBD da sua igreja a partir dessa perspectiva, em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, ô gente boa, coloca aqui teu comentário, se inscreve no canal.
Se você pode, envie essa aula para alguém, ou então tira uma foto assistindo a aula, me marca no Instagram, vou ter o prazer de repostar. É só você seguir a gente nas nossas redes sociais, @Janderson Nascimento, YouTube, Instagram, Spotify. Que Deus abençoe a sua vida. TikTok também, a gente está por aqui trazendo diversas lições para a tua edificação em Cristo Jesus. Agora nós vamos orar por você e com você também. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. No nosso momento de oração, continuamos pedindo oração pelos nossos irmãos do estado do Rio Grande do Sul, que estão aí se reerguendo depois dessa tão terrível temporada de chuvas em que os servos do Senhor têm enfrentado. Vamos orar para que o Senhor dê força, para que o Senhor dê coragem, para que o Senhor dê ânimo, para aquelas pessoas que perderam tudo, que só sobraram a roupa do corpo e somente a sua confiança em Deus. Vamos pedir que o Senhor possa ajudá-los, enviar recursos, abençoar esses servos e servas em nome de Jesus. Vamos orar também por você que vai ministrar essa aula, para que o Senhor te use na palavra em nome de Cristo. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, nós oramos pedindo a tua bênção, Deus, sobre os teus servos no estado do Rio Grande do Sul. Que o Senhor possa fortalecer esses teus filhos de uma forma muito especial. Em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós nos levantamos em oração, pedindo que o Senhor venha fortalecer os teus servos, dar coragem, ânimo, para que o Senhor venha trazer o consolo para aqueles que perderam tudo e estão se reerguendo mais uma vez. Que o Senhor venha trazer, Pai, a tua bondade sobre a vida dos teus filhos. Ora, Senhor, pela vida dos teus servos também, que vão ministrar a aula. Que o Senhor use. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero indicar para você o texto do pastor Alexandre Coelho, o padrão bíblico para a vida cristã. Esse material pode te ajudar muito a crescer nessa lição. Indico para você esse texto da editora CPAD, O Cristão na Cultura de Hoje, um material extraordinário que vai te trazer uma perspectiva muito boa aí sobre essa visão cultural. O Fator Melquisedeque, um textão que pode te ajudar a entender um pouco sobre essa visão da cultura do Evangelho na cultura de hoje também. Gente, que Deus abençoe vocês. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 13, onde a gente vai finalizar o trimestre. Já estamos aí postando as lições do terceiro trimestre da CPAD, vai ser muito legal. Vamos trabalhar nesse próximo trimestre sobre um texto do pastor e amigo Valmir Nascimento, muito legal também para a tua edificação. E na próxima lição nós vamos abordar na próxima terça sobre a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.